Olá, pessoal do nono ano, bom dia a todos. Espero que vocês continuem bem aí, né? Eu vou fazer com vocês hoje, nós vamos dar continuidade àquela última aulinha, tá? Eu passei para vocês sobre dissertação, foi mandada uma apostilinha para vocês terem impresso em mãos. Então, foi explicado o que é a dissertação, início, né? Iniciei com vocês, passei um texto, né? Guerra ou Paz, e pedi para vocês fazer aquelas 16 atividades sobre interpretação e reflexão de texto, né? Ou análise do texto. E aí eu venho aqui hoje para fazer a correção do que foi feito, tá? Então, a questão número 1 perguntava assim, de acordo com o texto, o que dificulta a criação de um mundo de justiça, progresso e paz para todos os povos? Coloquei aqui, ó, a questão número 1, ó, o acréscimo e aperfeiçoamento constantes dos meios de destruição em massa. Então, o que dificulta, estava perguntando, o que dificulta a criação de um mundo de justiça, né, de progresso e de paz? O acréscimo e o aperfeiçoamento constante dos meios de destruição, certo? Qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo depois no meu horário de plantão, tá? 2. Quais são as consequências desse estado de coisa? A consequência é que ele faz parar sobre a humanidade a ameaça de uma catástrofe sem precedentes, que seria provocada pelas radiações atômicas no conflito nuclear. Além disso, imensos recursos humanos e materiais que poderiam diminuir a pobreza do mundo são desviados para as indústrias bélicas, tá? Então, essa daqui é a respostinha. A terceira pergunta assim: observe a data de publicação deste texto. Então, vocês têm que ir lá no texto observar a data. Em sua opinião, ele ainda é atual? Vocês observam, né, que é uma data antiga. Deixa eu ver aqui para falar para vocês certinho. Ó, de 1982 foi o ano que ele foi escrito, tá? Em sua opinião, isso ainda acontece nos dias de hoje? Tá? Aqui seria uma resposta pessoal. Ainda existe pessoas preocupadas com guerra? Nós estamos vivendo aí hoje uma pandemia. O que vocês observam? Né? O que vocês podem responder sobre isso daqui? Observe a data de publicação deste texto. Em sua opinião, ele ainda é atual? Tá? Ele não é atual, ele é lá de 1982. Mas o que acontece no mundo? Ainda existe? É dessa forma? Tá? 4. Quais são os recursos humanos envolvidos na indústria de destruição? Está bem nítido lá no texto, que é o trabalho de engenheiros e cientistas. E até ainda cita a quantidade, cerca de 500 mil, né? Próximo. 5. Quais são os recursos financeiros? Bilhões de dólares gastos anualmente. 6. O que possibilitaria reverter a situação em que se encontra o mundo atual? Destinar parte desses recursos, né, que é usado para a indústria bélica e materiais para a luta contra a pobreza, a desigualdade, aí a gente poderia colocar na educação, né, na saúde. 7. Na sua opinião, para se iniciar uma era de paz e progresso para todos os povos, qual o único caminho a ser seguido pelas pessoas? A união de todos num esforço para combater a desigualdade e criar um mundo mais justo, colocando o senso do futuro comum acima dos interesses individuais. 8. Por que um conflito nuclear seria uma hecatombe sem precedentes na história da humanidade? Porque provocaria a destruição de toda a humanidade, né? Mataria todos. 9. A guerra com bombas é a única forma de violência que marca a nossa época? Não, né? Não é a única. Há outras formas de violência, tais como a fome, a injustiça, o racismo, etc. 10. Esse texto é dissertativo ou narrativo? E por quê? Ele é dissertativo, né? Por que ele é dissertativo? Porque ele apresenta o desenvolvimento de um raciocínio sobre determinado assunto. Ele não está narrando um fato, ele não está contando um fato, né? Ele não está narrando, ele está dissertando. Ele tem um raciocínio sobre determinado assunto, por isso que ele é dissertativo. 11.
Pode-se dizer que faltam recursos humanos e materiais para a criação de um mundo de progresso e paz? Não pode dizer isso, né, gente? Por quê? Porque há milhares de pessoas, cientistas, sobretudo, capazes de ajudar efetivamente na criação desse mundo, já que os recursos materiais, que são a técnica, dinheiros, etc., existem, né? Então, não. 12. O que é uma corrida armamentista? É a pesquisa, né, constante de novos meios de destruição, correndo para produzir arma, né? 13. Na sua opinião, o que leva a humanidade a agir dessa forma autodestrutiva? Aqui cada um aqui vai ter sua resposta. O que vocês acham, né? O que leva a humanidade a agir dessa forma, querendo destruir? Por que não construir? Por que tem pessoas que querem desconstruir? 14. O que seria necessário para as nações se unirem num objetivo pacífico? Seria necessário que elas pensassem no bem comum e não apenas no interesse particular, né, de cada um. 15. Como a escola pode contribuir para a criação de um mundo mais justo e mais pacífico? Também aqui seria uma resposta pessoal, tá? Agora só um minutinho que eu vou trocar meu arquivo aqui para explicar o que vocês vão fazer. Qualquer dúvida nessas questões aqui, vocês me perguntam lá no grupo, tá? A questão 16 é para procurar no dicionário o significado da palavrinha destacada, tá? E você iria reescrever essas frases fazendo as alterações necessárias, tá? Então, isso daí é simples para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só perguntar lá. Só um minutinho que eu vou trocar meu arquivo e já continuo o vídeo aqui com vocês. Um minuto. Pessoal, eu esqueci de falar. As questões que eu deixei no arquivo anterior aí no vídeo, não precisa estar exatamente como está aí, tá? Vocês pode fazer com as palavras de vocês, tem que estar querendo dizer a mesma coisa, certo? Agora, tem aqui a estrutura do texto. O que eu quero que vocês façam aqui, ó? Estrutura do texto. O texto Guerra ou Paz segue o esquema mais comum de composição, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolva o esquema abaixo, copiando os trechos do texto ou resumindo as ideias que compõem cada uma dessas partes. Como assim? Você vai vir aqui agora, não precisa copiar a frase inteira, parágrafo inteiro. Você vai voltar lá no texto, deixa eu voltar aqui com vocês, e vai procurar o que faz parte da introdução. Pera lá, desculpa, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, que eu tô me adaptando com isso daqui. Aqui o texto, ó. Aqui, ó. Eu vou ter que identificar naquele exercício o que é que faz parte da introdução desse texto, tá? Começa da criação de um mundo de justiça e paz, aí você coloca 3 pontinhos, tem reticências e coloca a última palavra até onde você acha que vai, tá? Então, onde que começa aqui a introdução, onde que começa e termina o desenvolvimento e onde que começa e termina a conclusão, tá? É isso que a estrutura está pedindo. Então, vamos voltar lá. Tem um espaço já para vocês fazerem aí, ó. Estrutura. Introdução e apresentação do tema. Aonde que começa? Então, vocês vão colocar nessa linha aqui o início da frase, que vocês, né, vão analisar e ver onde que começa. Não precisa copiar tudo. E aí, no final, coloca o final da frase, tá? Mesma coisa no desenvolvimento. No desenvolvimento, vocês vão observar que tem mais que um parágrafo, né? O que é o desenvolvimento? As consequências da atual situação mundial. Onde que começa o desenvolvimento? Onde que termina? Ah, mas são 2 parágrafos. Tem 2 A e B aqui para você colocar. E no final tem a conclusão. Você vai identificar lá no texto onde que inicia e aonde que termina a conclusão. As possibilidades do homem, tá? Que ele coloca lá no finalzinho do texto. Então, essa daqui vai ser a atividade de hoje.
certo? A correção que já foi feito e essas atividades da estrutura do texto dissertativo, tá? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Acho que vai ter uma pequena mudança aí no horário de plantão, mas o Silvio tá mandando para vocês, certo? E qualquer coisa eu tô lá, tá bom? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham entendido. E é isso, tá bom? Um beijo para todos aí. Tchau, tchau.